Então, uma boa noite a todos os amigos, a todos os irmãos de Caminhada Espírita. É uma grande alegria estarmos aqui recebendo esse convite amoroso, né? E muito saudável esse intercâmbio tão apropriado pela escala da UME, porque nos permite estarmos aqui e também recebermos os irmãos lá na nossa casa. Então eu trago um abraço carinhoso do Grupo Espírita Bezerra de Menezes e também convido os irmãos, né, a participarem também dos nossos eventos. É muito importante que todos nós possamos participar dos eventos, porque precisamos manter as nossas casas espíritas abertas. Então eu reforço o convite do nosso irmão, né, nessa caminhada de darmos as mãos e melhorar a nossa estrutura. Porque quando a gente melhora a estrutura das casas espíritas, nós melhoramos o nosso conforto, né? E isso faz com que nos sintamos melhor dentro das nossas casas espíritas. E nessa era do espírito, como as pessoas têm buscado as casas espíritas, as casas de oração. Então, há uma necessidade dessa busca cada vez maior, de buscarmos, como o irmão acabou de ler, buscarmos a luz dentro de nós, que também é a luz divina, também é a luz de Deus. Meus irmãos, em 1973, Chico Xavier lança uma obra por Emmanuel e por espíritos diversos, comentado por Herculano Pires, que se intitulou Na Era do Espírito. Então eu trouxe um exemplar velhinho já, lá da nossa biblioteca, aonde aqui, nesta obra, através da mediunidade de Chico por Emmanuel, que se intitulou Na Era do Espírito, onde esse filósofo ele faz necessárias e profundas reflexões sobre as questões da vida humana, relacionada à nossa trajetória enquanto seres espirituais, vivenciando uma experiência humana e material. Temas relacionados aos principais problemas que a gente vivencia, que a gente enfrenta na nossa vida de relação, na nossa vida profissional, enfim, o nosso dia a dia. E para todas as questões de sempre, para todas as nossas questões humanas de sempre, ter uma visão assim, espiritual, além da visão materialista, faz toda a diferença na nossa vida. Sabermos que a vida não termina com a morte do corpo físico, não faz a gente ter uma atitude diferente? Sabermos que os nossos irmãos desencarnados não estão perdidos, que os laços que nós formamos aqui não estão perdidos. Isso muda toda a nossa visão de mundo quando a gente sabe que temos uma vida além da vida, que não termina, que tudo que a gente vivencia aqui, todas as nossas dores, todas as nossas experiências, todas as nossas alegrias não se perdem no túmulo. Então, quando nós temos esse entendimento, isso sim impacta nas nossas escolhas e que também vai refletir no nosso futuro. Então agora eu convido vocês a olharem para esta imagem. É uma imagem belíssima, que até eu poderia ter deixado um pouquinho maior, né? Mas eu acho que conforme a gente aumenta, ela perde um pouco a nitidez. Mas o objetivo desta imagem, tá? É mostrarmos que existe uma linha de encontro entre o céu e a terra.
E agora acreditem em mim, o que vocês estão vendo não é o que vocês estão vendo. Porque durante muito tempo pensou-se, acreditou-se que se poderia sim encontrar esse lugar, aonde o céu se encosta na terra. Mas isso é simplesmente uma ilusão de ótica, porque conforme a gente vai chegando mais próximo dessa linha do horizonte, essa linha vai se afastando de nós. Então, céu e terra se encontram no horizonte e durante milênios os homens acreditaram na realidade desse contato. Na era científica, essa realidade transformou-se em uma ilusão de ótica. A gente olha e a gente vê uma linha de contato, né? Então, nós podemos afirmar que o que estamos vendo não é uma realidade. Na era da psicologia, na era do espírito, aberta então com as pesquisas de Kardec, tornou-se evidente que é real a existência dessa linha divisória entre a terra e o céu, numa questão de o que é finito, terra, e o que é infinito, céu. E esse horizonte aqui seria uma das maneiras que o nosso Criador semeou na terra para nos alertar quanto à realidade maior que os nossos sentidos não percebem. Nesta era do espírito, que inicia quando? Inicia com o espiritismo, que arrasta a psicologia para além de si. Os horizontes espirituais se abrem para todas as direções, onde o finito do átomo até o infinito da galáxia, do micro ao macro. Como aquele filme que aquele dia o Luiz trouxe, né? Mostrando desde o interior do DNA até a amplitude das galáxias. Então, tudo isso nos mostra que temos a parte material, a Terra, que é finita, que é transitória. Mas nós temos esse macro, que é o céu, que é infinito e que é eterno. Então, meus irmãos, desde o lançamento de O Livro dos Espíritos, lá em 18 de abril de 1857, tá? Vem se instalando na Terra, diante dos múltiplos horizontes espirituais da atualidade pela ciência, embasada e fortalecida pela fé, vem se instalando a era espiritual, a era do espírito. E nós poderíamos dizer até a idade, porque a gente já passou por várias idades. Passamos pela idade da pedra, passamos pela idade moderna, contemporânea, a idade tecnológica. Por que não falarmos então da idade do espírito? Então, hoje, a nossa busca é cada vez mais pela parte imaterial, pela parte do céu. Lá no livro, Nos Domínios da Mediunidade, que é aquela coleção imensa de André Luiz, nos contando como um repórter sobre a vida no mundo espiritual, são 13 livros. Num desses livros vem o domínio da mediunidade. André Luiz é categórico a nos afirmar que o futuro pertence ao espírito. E meditando nesse futuro, nesse amanhã da coletividade terrestre, nós compreendemos que essa experiência, esse estágio em que nós estamos aqui vivenciando, faz parte dessa viagem ao destino, que são as estações para um progresso maior. Quando nós temos a certeza de que aqui, esta vivência que estamos experienciando faz parte de um grande projeto e que é só uma passagem, a gente modifica as nossas escolhas
e que vai impactar no nosso futuro. Nessa grande viagem, nessa grande romagem, todos nós somos instrumentos de força das quais estamos em sintonia. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec nos assevera que todos nós somos médiums, todos nós. E, portanto, dentro do campo mental que nos é próprio, associamos-nos às energias edificantes ou às forças perturbadoras, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista. Então, nesta era do espírito, é urgente e necessário que nós possamos buscar a consciência interior e desenvolver e nos contactar com o Cristo interior, na consciência para nos orientar. Essa noção de responsabilidade de cada um de nós, com devoção à prática do bem, com o esforço e burilamento moral, nos conduzirá a sermos colaboradores na construção destes tempos novos, nesta nova era, nesta era do Espírito. Então, Kardec nos asseverou que todos nós somos médiuns e que esse intercâmbio que nós fazemos com as entidades vai depender daquilo que nós sentimos. Então, quando temos essa consciência do encontro com o Cristo interior, nós nos associamos aos bons espíritos. Quando nós vibramos sentimentos do bem, quando nós vibramos sentimentos de amor, condizentes com toda a orientação do Cristo, nós nos conectamos com aquilo que está naquela imagem, né, no céu. Então faz toda a diferença tudo aquilo que a gente vibra, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente emana, para vermos com o que estamos nos conectando. Então, meus irmãos, lá no item 14 do primeiro capítulo, O Céu e o Inferno, que vai tratar do futuro e do nada. Um capítulo extremamente consolador. Vem nos dizer que o homem tem instintivamente a crença no futuro. Nesse capítulo, os espíritos nos trazem que desde os estados mais selvagens do ser humano, o homem tem o sentimento inato do futuro. Então, a sua intuição lhe diz que a morte não é o fim. A sua intuição nos diz que aqueles que já se foram, como eu comentei, os nossos amores, eles não estão perdidos e nós não estamos desconectados. Nós, desde os tempos primitivos, então, o futuro não seria senão uma vaga intuição, porque ele tem instintivamente a crença do futuro. Mais tarde, passou a ser uma esperança. E com a chegada da doutrina espírita, com a entrada na era do espírito, isso passa a ser uma certeza. Com esse conhecimento, com essa certeza, nós podemos compreender melhor a nossa missão aqui na Terra e o que vai mudar, vai impactar consubstancialmente o objetivo do nosso trabalho, da nossa vida. E a doutrina espírita, que é uma doutrina de observação sobre fatos e não sobre hipóteses, vem confirmar essa questão. E como que isso pode impactar na nossa vida? Questionem-se neste momento. Estar aqui hoje, numa terça-feira, numa noite que está agradável, o que vocês buscam aqui? O que vai mudar na vida do dia a dia de vocês estar dentro de uma casa espírita, ouvindo uma explanação sobre esse assunto? O que faz essa busca? O que moveram vocês aqui? Isso muda, de alguma maneira,
a vida da gente no nosso dia a dia? Sim, muda sim. Muda porque essa certeza que antes era uma intuição, passou a ser uma esperança e hoje é concreto, é uma certeza, vai imprimir na nossa vida um novo curso. Imprime na nossa vida um outro direcionamento, porque hoje somos sabedores que nenhum trabalho se perde. Nada do que a gente faz, das nossas obras, se perde. Que no futuro nós vamos continuar com as relações que construímos, nós vamos seguir crescendo, nós vamos continuar nos desenvolvendo, nós vamos seguir progredindo. E que toda a nossa potencialidade, tudo que a gente desenvolve, tudo que a gente aprende, todas as habilidades que a gente desenvolve aqui, isso nós vamos seguir fazendo também na espiritualidade. E é por isso que eu gosto tanto de André Luiz, esse repórter do mundo espiritual, que ele diz que na espiritualidade não tem descanso, a gente trabalha. E a gente segue trabalhando porque o trabalho na espiritualidade é o trabalho no bem que nos abastece e a gente não precisa nem descansar. Conseguem imaginar a gente trabalhar e isso nos trazer cada vez mais energia? Porque o trabalho no bem, ele nos abastece. A gente cada vez mais fica com mais vontade de fazer esse trabalho. É como o estudo, né? Quando a gente começa a estudar, a gente mais vê que a gente não sabe, a gente quer mais aprender. E quanto mais eu sei que eu não sei, né? Se a gente consegue entender assim. Porque a gente vai descobrindo novas coisas e esse descobrir, ele vai nos impulsionando, nos motivando. Tem uma pesquisa que diz que o que mais incentiva as pessoas é aprender, porque aprender é libertador. Quando a gente aprende, quando a gente sabe, a gente se liberta da ignorância de não saber. E isso nos motiva cada vez mais, eu quero saber, eu quero aprender. Então fica a dica, né, da gente ler as obras básicas da doutrina e a gente ler também André Luiz. Bem, todo esse conhecimento, né, de que a vida não termina aqui, que a gente segue aprendendo, estudando e progredindo, né, tudo isso faz com que a gente tenha essa visão diferente de mundo e isso tudo acaba nos trazendo uma percepção que faz com que a gente tenha uma visão diferente sobre aquilo que a gente está no momento passando, principalmente os nossos sofrimentos. Então, o que a gente passa de dificuldade, né? O que a gente passa de dor e de sofrimento, ele tem um objetivo. E na maioria das vezes, por mais que reclamemos, por mais que a gente não goste de viver situações desagradáveis, toma numa proporção uma questão pedagógica, de aprendermos mesmo, né? Muitas vezes a gente só vai despertar e aprender com a dor, com o sofrimento. Infelizmente, né, ainda temos a necessidade da dor, do aguilhão que nos coloca no caminho correto. Ainda temos essa dificuldade, né? Ainda precisamos aprender a aceitar e enfrentarmos as nossas dificuldades com resignação. O Espiritismo marcará uma nova era, né, na história da humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo em que se deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Então aqui a gente precisa entender que na verdade não é que a gente ache que todas as pessoas precisam ser espíritas, longe disso. Mas a doutrina permeia em todas as religiões, porque ela traz esclarecimento com relação a todas as coisas.
quando eu disse que todos nós somos médiums, quando Kardec nos afirma, né, a mediunidade não é exclusividade da doutrina dos espíritos. Muito pelo contrário, a gente vê mediunidade em todos os segmentos religiosos. A gente vê esse intercâmbio, né, seja pela intuição, seja pela inspiração, a gente vê todos os segmentos, porque todos são extremamente importantes, porque cada um tem a religião que te transforma. Essa é a melhor religião para ti, aquela que te faz uma pessoa melhor, aquela que te modifica, aquela que te impulsiona, aquela que te incentiva a ser cada vez melhor. Então, o Espiritismo traz essa nova era da humanidade, e quando a gente medita sobre ele, sobre suas consequências, quando nós compreendemos essa abertura para esse caminho novo que se desenrola lá naquele horizonte, né? No horizonte do infinito, inicia no mundo invisível e em seus mistérios, livres de superstição, na veracidade da comunicação, né, entre os mundos, que a vida corporal e a vida espiritual, na verdade, somente são dois modos de uma mesma existência. A gente teme tanto morrer, a gente teme tanto desencarnar, mas isso é a única certeza que a gente tem na vida. Vou contar para vocês, tá? Todo mundo vai morrer, todo mundo aqui vai morrer. E isso, na verdade, não deve nos assustar de nenhuma maneira, porque estar encarnado ou desencarnado, permeando nessas duas dimensões, faz parte da nossa existência. Temos uma vida só, que é a vida eterna, mas permeamos, ora encarnados, ora desencarnados, né? Então, essa alternância, se é que podemos dizer assim, acontece para o cumprimento do progresso, né? Que a reencarnação faz parte, sim, de uma lei biológica, que todos nós reencarnamos, até aqueles que não acreditam, né, na reencarnação, e que a justiça e a bondade de Deus nos permite progredir sem cessar. Primeiro, através das gerações de um mesmo mundo, depois de mundo em mundo, até a completude, até a perfeição. E o que pode ser mais consolador, que nos aquece mais o coração e nos traz mais esperança de sabermos que nós não caminhamos cegamente, que a gente tem um ponto de chegada, que a gente tem um direcionamento. Eu acho isso tão confortador, tão consolador, né? Sabermos que a gente vai chegar um dia à perfeição, que a gente vai sim chegar um dia a sermos felizes, que foi para isso que Deus nos criou. Sabermos para onde que eu vou, saber de onde que eu vim, saber exatamente o que eu estou fazendo aqui, saber exatamente qual é o meu objetivo de estar encarnado, de estar aqui em Cruz Alta, numa terça-feira, hoje, de estarmos encarnados no Brasil, esse país maravilhoso que Jesus transportou a árvore para cá, e aqui será sim o coração do mundo. É o maior país cristão do mundo. Então, que maravilha, que isso traz muita esperança para nós. Por mais que nós venhamos a pensar que a gente ouve muito, esse mundo está perdido, a gente vê tanta história, esse mundo está perdido. Não, a gente mora num país cristão, a gente pode estar aqui professando a nossa fé, isso é muito maravilhoso, isso é ter liberdade, né? Então, é muito consolador ter essa certeza que Deus nos criou por amor e está sempre nos amparando, que não estamos caminhando cegamente, e que essa certeza nos traz essa esperança. E isso não é só uma esperança, né? Isso é realmente uma verdade tão certa quanto o dia e quanto a noite. E todo esse conhecimento faz com que tenhamos mudanças de paradigma.
Então o homem ele vai mudando os paradigmas da ciência vigente e ampliando o campo para o campo espiritual. Nós sabemos hoje que a própria medicina, ela busca causas de doenças muito mais na parte imaterial, né, as doenças psicossomáticas, do que exatamente no corpo físico. Porque nós temos hoje tanto recursos de diagnósticos por imagens, por isso, por aquilo, e temos ainda tantas pessoas doentes. Por quê? Porque a causa provavelmente não esteja só no corpo físico, né? E Joana de Ângeles já nos diz, através de Divaldo, que enquanto não curarmos a nossa alma, teremos sim muitas dores físicas. Bem, então vamos às mudanças de paradigma. Essa maturidade da humanidade fez dessa mudança toda, dessa renovação, tá? Uma necessidade, né? Mudamos pela necessidade. E essa nova era, a era do Espírito, marchará para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento ao qual terá chegado. Imaginemos então, meus irmãos, a humanidade imbuída de todos esses sentimentos. Imaginemos todas as relações sob essa mudança, que vai impactar diretamente na nossa atitude. Cada vez mais benevolente, fraterno, despertamento de solidariedade de todas as atividades humanas. Isso é uma mudança, isso é uma transformação, uma verdadeira renovação. E isso, essa mudança de paradigma para a gente estar ampliando para o campo do plano espiritual, não é só estarmos dentro da casa espírita. A gente não pode esquecer que nós somos espíritas, somos cristãos em todos os lugares. Seja aqui, seja na nossa profissão, seja na escola. A casa espírita é um momento onde aqui eu dou vazão, eu me reúno para mim fortalecer a minha fé e orar, mas eu preciso ser espírita, benevolente, caridoso e cristão na minha casa, principalmente no meu lar, com a minha família, né? Na minha vida de relação, seja na escola, seja no trabalho, enfim. Onde mais somos desafiados que não na nossa casa? Onde mais nós nos mostramos como realmente somos, se não no nosso lar, de pessoas que compartilham da nossa intimidade. Na casa espírita todo mundo bonzinho, meu irmão, minha irmã, né? Mas devemos tentar buscar sermos solidários, gentis e fraternos, é lá onde somos mais desafiados, na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida de relação. Então, meus irmãos, os tempos são chegados. Lá na Gênese, que é a última obra de Kardec, no capítulo 18, os tempos marcados por Deus são chegados, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Sabemos que tudo na natureza, no universo, na criação, é harmonia. Tudo se revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Devemos descartar toda a ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Mas se a nossa época está marcada para o cumprimento de certas coisas, é que elas têm a sua razão de ser. É que elas precisam estar na marcha do conjunto. Tudo que existe está submetido fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. E é por isso que o planeta Terra ainda é de expiações e provas, porque a maior quantidade de espíritos, os encarnados quanto os desencarnados que aqui habitam, ainda são espíritos em desajustes. Ainda temos questões íntimas dentro de nós em desequilíbrio. Então, na verdade, esses dois progressos, né, que acontecem, tanto o físico quanto o moral,
eles se seguem e caminham paralelamente, ou deveriam, para que aconteça a perfeição da habitação. Por quê? De acordo com a capacidade, né, a evolução moral do seu habitante, é que se apresenta a habitação. Então, o nosso globo, que é um mundo de expiações e provas, então vai passando, vai sofrendo essas transformações para um dia ser um mundo de regeneração. E isso não é, a natureza não dá saltos, né, de um dia para outro, que o mundo a gente vai acordar e vai ser de regeneração, não. É a nossa transformação, é a transformação de toda a população, dos encarnados e dos desencarnados, para que haja a transformação do globo. E isso comprovado pela ciência, que tornam então os mundos habitados de acordo com a evolução dos seus habitantes. E moralmente também a humanidade progride pelo desenvolvimento, né, de todas as habilidades, a inteligência, do senso moral e pelo abrandamento dos costumes. Então o progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei, como todas as leis da natureza, que são obra do Criador, são obras de Deus, né? E que tudo é efeito dessas leis e resultado da vontade de Deus, que é uma vontade imutável. Então, quando a humanidade estiver madura para vencer um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. E aí aqui a gente começa a perceber de que tudo que acontece no nosso planeta e no nosso mundo faz parte de uma lei imutável, que é a lei do progresso. Por mais que essas transformações, esses acontecimentos todos venham impactar, venham nos balançar, venham nos chamar a atenção, como foi o caso que a gente passou, né, há 2 anos com relação à pandemia. Ainda na Gênesis, no capítulo 18, diz que hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as entranhas da humanidade. Então, na Gênesis, tem uma passagem cujo título é Os Tempos São Chegados, explicando essa nova era. E olha que a Gênesis foi escrita há 150 anos atrás e ela é tão atual. Convido vocês a lerem esse capítulo, ele é muito interessante. Que diz que há um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Nessa era do espírito, onde a geração desembaraçada das escórias do velho mundo, formada de elementos cada vez mais depurados, se encontrará animada de ideias e de sentimentos diferentes. É uma mudança tão radical quanto a que se elabora, e não pode se cumprir sem comoção. Nesse novo tempo surgirão graves acontecimentos anunciados, e não são catástrofes puramente materiais. Então, hoje não é uma agitação material do globo, são as entranhas da humanidade. Ela é moral. E talvez por isso a gente ouça tanta notícia de tragédias, tanta notícia de coisas ruins acontecendo, porque tem luz se fazendo no nosso planeta. E quanto mais luz, mais a gente enxerga tudo que está embaixo do tapete. É ou não é verdade? A gente consegue ver tudo que está acontecendo, por quê? Porque tem luz chegando. E quanto mais luz, mais sombra aparecendo, né? Então essa mudança tão radical que vem se cumprir nesse novo tempo, certamente a humanidade se transformará, como se já se transformou em outras épocas, né? Onde houveram aqui a presença dos seres grotescos, os dinossauros, que a partir do momento em que houve toda uma destruição, preparou-se o nosso globo para a chegada de outros seres, no caso, seres humanos que seriam incompatíveis, né, com a vivência de humanos e de dinossauros, no caso. E cada transformação, então, transformada por crises, né? Crises que para o gênero humano são crises de crescimento. Na crise nós crescemos.
Na crise nós nos reinventamos. Na crise nós nos mexemos, nós buscamos melhorar. Então, todas essas crises frequentemente dolorosas e penosas carregam gerações, carregam instituições para o progresso. Porque cada vez que há uma agitação, cada vez que há uma crise, há sempre depois um progresso. Tanto o material quanto o moral. E isso a gente também vê lá na lei de destruição, né? Das leis morais na lei de destruição. Já tá acabando, tá, pessoal? Acabei me estendendo um pouquinho. Lá na pergunta 789, daí falando das leis morais, onde se estuda a lei de progresso, Kardec faz essa pergunta aqui, então, né? Faz a pergunta se o progresso reunirá um dia todos os povos da Terra em uma só nação. Pergunta 789. Então, a humanidade progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam quando os povos estiverem no mesmo nível pelo sentimento do bem. A Terra não será ponto de encontro senão de bons espíritos que viverão entre si em união fraternal. No momento que a gente liga a televisão e vê sobre guerra, parece uma utopia isso daqui, né? Mas a gente precisa entender que é o destino do nosso planeta. Essa união fraternal, vivermos fraternalmente, realmente como irmãos. E daí a gente pergunta, mas e os irmãos que ainda não descobriram Deus e que ainda são do mal? Esses se encontrarão repelidos, deslocados, irão procurar em mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de viverem no nosso meio e agora então transformados. O convite do Cristo, meus irmãos, ele é urgente. O convite do Cristo, ele é diário. E o convite do Cristo, ele está aqui. Aceitemos esse convite. Entendamos que estamos na era do Espírito. Procuremos desenvolver essa espiritualidade em cada um de nós, em todas as nossas atitudes. Procuremos nos conectar, já que somos médiuns, com espíritos que nos intuam a sermos fraternos e cada vez mais fazermos o bem. Então agora eu vou encerrar com uma oração, pode ser? É uma oração que está no livro de Kardec. Desculpa, no livro de Francisco Cândido Xavier. E é uma prece lá no prefácio do livro, uma prece de Emmanuel que diz assim: Senhor Jesus, ante a era do Espírito, clareia-nos a razão, a fim de compreendermos a Tua Palavra em dimensões mais altas. Agora que os homens erguem o facho da indagação, além dos conhecimentos habituais, concede-nos os meios precisos para caminhar com eles ao encontro da verdade, em luz de amor, que lhes honorificará o futuro, segundo os teus ensinos. Quando a era tecnológica exige consequentemente a civilização do espírito, ampara-nos o diálogo com os homens, nossos irmãos encarnados, de modo que todos nós venhamos a responder construtivamente aos desafios dos tempos novos, sem que as pedras do exclusivismo, seja na religião ou na ciência, nos obstruam as sendas iluminadas à frente do progresso. Senhor, livra-nos da ignorância, do orgulho, da divisão, do fanatismo, da vaidade, da intolerância, do ódio e da prepotência. E consente, Senhor, que possamos humanizar-te as lições da doutrina espírita, a fim de que a imortalidade seja reconhecida na terra, estabelecendo o teu reino de paz e amor entre os homens, com os homens e para os homens, agora
hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, muito obrigada pela atenção. Eu peço desculpa pela adiantada, eu acabei me empolgando, mas é com muita alegria que nós partilhamos todos os conhecimentos e fica o convite para buscarmos o estudo, buscarmos as casas espíritas e nos transformarmos na era do Espírito. De mãos unidas, Maria Dolores. Não temas, alma querida, o vendaval que se escuta é a terra que vibra em luta nos dias de transição. Prossegue ao clarão da fé, varando os campos sombrios e os tremendos desafios que agitam a multidão. Aqui se fala de guerra, ali é ódio avançando, além as provas em bando arrancam duro clamor. Entretanto, continua, de ânimo firme e atento, plantando em cada momento a paz que precede o amor. Sê o ouvido em que se extingue a gritaria do insulto, a força do braço oculto que serve sem reclamar. Sê a palavra calmante, em que a discórdia termina, a compreensão que ilumina em qualquer tempo e lugar. Prossegue, trabalha, aprende, age e auxilia, alma boa. Se alguém te fere, perdoa. Ante as trevas, faze luz. Não vais a sós, muitos somos, e na imensa caravana de socorro à vida humana, o guia excelso é Jesus.